Eu vou retornar então, para quem assistiu a aula que eu deixei disponibilizada no último bimestre, eu tinha dado uma introdução do que basicamente se tratava a química orgânica e como ocorreu a sua evolução. Então, rapidamente eu vou dar uma relembrada, né? A evolução da química orgânica, ela começou basicamente com um químico sueco que ele empregou pela primeira vez a expressão química orgânica. E a expressão química orgânica, ela deriva da ideia de que só pode ser obtido compostos orgânicos a partir de organismos vivos. Antes, revigorava a teoria da força vital, né, onde só compostos orgânicos eram obtidos de compostos orgânicos. Porém, a partir de 1828, né, um dos alunos destes cientistas aqui, ele conseguiu obter ureia, né, a partir de um cianato de amônio, que era um composto inorgânico. Então, desde então, caiu por terra a teoria da força vital. Então, começou a obter compostos orgânicos, que são compostos que têm basicamente o carbono na composição. O carbono, ele é o astro, o grande astro da química orgânica. Então, a partir de um composto inorgânico, conseguiu a obtenção de um composto orgânico, tirando por terra a teoria da força vital. Tá? Então, o ramo da química orgânica é o ramo da química que basicamente vai estudar os compostos que têm na sua composição o átomo de carbono. As características gerais, então, dos compostos orgânicos, eles são geralmente compostos pelos elementos carbono, né, o grande principal, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Porém, tem algumas exceções que não está aqui, mas depois eu vou mandar no material que eu separei, que nem todos os compostos que possuem carbono são compostos orgânicos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem ali uns 5 elementos que são exceções. Todos os compostos orgânicos, eles sofrem combustão, eles fazem apenas ligações covalentes, ou seja, ligações de compartilhamento de elétrons. Ele tem pouca estabilidade em relação aos agentes externos, como pressão e temperatura, então eles são pouco estáveis, eles conseguem reagir mais com mudanças de pressão e temperatura. Pontos de fusão e ebulição deles são baixos, são pouco solúveis em solventes polares, como água, e bastante solúveis em solventes mais apolares, por conta da estrutura que é o componente de carbono e hidrogênio presente na maioria dos compostos orgânicos. Eles fazem reações lentas e muitas vezes precisa se usar catalisadores. Catalisadores são substâncias que potencializam, aumentam a velocidade da reação. Então, como as reações dos compostos orgânicos ocorrem de forma mais lenta, precisa-se usar catalisadores para reagirem com mais velocidade. Isso quando se está fazendo algum experimento no laboratório. Daí você vai lá, coloca um catalisador e aumenta a velocidade da reação. Os postulados de Kekulé, que basicamente dão a base da química orgânica, né? O carbono, ele tem 4 valências, ou seja, ele pode fazer até 4 ligações. Pela regra do octeto, ele só poderia fazer 2 ligações, porque ele está na família 6A e ele precisaria apenas de 2 elétrons para chegar ao seu nível mais estável, né? Que é o nível da cadeia da coluna dos gases nobres, que possuem 8 elétrons na sua última camada de valência. Porém, o carbono, algo que acredito que nós vamos ver na última semana das aulas, ele consegue fazer hibridização. O que ocorre? Aqui ele consegue promover um elétron para o nível mais energético de energia, e ao invés de fazer só 2 ligações, pela teoria da regra do octeto, ele consegue fazer 4 ligações, porque ele consegue se hibridizar. Mas depois eu vou falar isso para vocês mais na frente. O átomo de carbono, ele consegue formar cadeias, então ele consegue fazer ligações com vários outros átomos de carbono e também com outros elementos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Os átomos de carbono, eles podem unir entre si utilizando uma ou mais valências, que é o caso da hibridização que eu tinha comentado com vocês agora há pouco. Em relação à representação das cadeias carbônicas,
nós podemos representar as cadeias, ou seja, as ligações dos carbonos de várias formas. Tem a forma, né, estrutural, que é essa daqui, onde você identifica o número de hidrogênios, né, que tem na cadeia, ou tem a forma de bastão, onde você faz apenas com linhas. Essa forma de bastão geralmente é bastante utilizada, porque ela é bem mais fácil do que essa daqui, de você ficar colocando o número de hidrogênios. Aqui já subentende-se a quantidade de hidrogênios, porque sabe que o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, por exemplo, o carbono aqui da ponta, ele está se unindo a um carbono, e se ele está se unindo a um carbono, sobra 3 ligações para ele fazer. Então, ele está unindo aqui com 3 hidrogênios. Esse carbono aqui do meio, ele está fazendo uma ligação com o carbono da ponta e uma outra ligação com outro carbono. Ele está fazendo duas. Então, subentende-se aqui que ele está fazendo 2 ligações com 2 hidrogênios. Se não tem nenhuma identificação de nenhum outro átomo aqui, é hidrogênio que está presente na cadeia. Quando tiver oxigênio, nitrogênio, fósforo, o exercício ou a apostila vai estar identificando aqui o O, ou P, ou N. Se não tiver nada, é hidrogênio. Aqui é a mesma forma, né? Aqui o que a gente vai ver na próxima aula as cadeias, né? A gente identifica elas como sendo a maior cadeia com o maior número de carbonos como cadeia principal, e o que sobra nós chamamos de radicais. E aí aqui está a representação, né? Aqui uma cadeia e aqui nós temos um radical metil. E aqui o carbono fazendo 2 ligações. Exatamente aqui em cima. Aqui em cima não tem nenhum traço a mais, então subentende que são ligações simples, que são alcanos, que a gente vai ver daqui para frente. E aqui subentende-se, aqui já está, né, dupla ligação, então já está representado aqui, então já deduz que aqui tem uma ligação dupla. Aqui é a mesma forma, né? Pode representar por essa fórmula estrutural, ou pode fazer por essa forma aqui que a gente chama ela de bastão, tá? Em relação à classificação dos carbonos, nós vamos classificar eles, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender a nomenclatura das cadeias carbônicas, como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Carbono primário é aquele carbono que na cadeia ele vai estar fazendo uma ligação com um outro carbono. Então, aqui, ó, nós temos um carbono primário que está fazendo uma ligação com outro carbono. E aqui teria, então, 3 átomos de hidrogênio. Carbono secundário é aquele carbono que está fazendo 2 ligações com outros 2 átomos de hidrogênio, de carbono. Então, aqui nós temos um carbono secundário. Ele está se ligando com um carbono aqui, e aqui ele está fazendo outra ligação com outro carbono. Independente de ter dupla ligação aqui, ele é um carbono secundário, porque ele está ligando só com um carbono e só com outro carbono, independente do número de ligações. Ele está ligando com 2 carbonos, então ele é secundário. Terciário, um carbono que está fazendo 3 ligações, né? Aqui tem um carbono que está se ligando com esse carbono, outro está ligando com esse, outro está ligando com ele. Então, este carbono está fazendo 3 ligações com 3 átomos de carbono, tá? Então, aqui, independente de ter 2 ligações, não é quaternária, porque não identifica o número de ligações, mas a quantidade de carbonos que este aqui está ligando. E o quaternário é a mesma coisa, né? O quaternário está fazendo, está se ligando com outros 4 carbonos aqui. Então, essas são a classificação dos carbonos: primário, secundário, terciário e quaternário. Em relação à cadeia, à classificação das cadeias carbônicas, nós podemos dizer que ela pode ser aberta, que podemos chamar também de acíclica ou alifática, ou fechada ou cíclica. Aberta vai ser essas cadeias compridas, né, que vão ter 2 extremidades. As fechadas são aquelas fechadas que não vão apresentar nenhuma extremidade. Então, podemos ter cadeias acíclicas, ou abertas ou alifáticas, e cadeias fechadas. Quanto à ramificação dos carbonos, né, podemos ter as cadeias
vamos chamar, vamos dizer assim, normais, né? Que são essas cadeias aqui que não tem nenhum radical livre, e as cadeias ramificadas, né? Que tem apenas, que podem ter pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário aqui nas ramificações, é o que a gente chama de radical. Então, notem que aqui, ó, eu tenho uma minha cadeia principal, né, que é uma cadeia normal, porém, ligado à minha cadeia principal, eu tenho uma ramificação, que é um radical livre. Então, aqui eu tenho uma cadeia ramificada, que não vou ter nessa cadeia. Isso daqui é importante na hora que formos estudar também nomenclatura, porque para definir a nomenclatura das cadeias carbônicas, temos que localizar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui um maior número de carbonos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa cadeia aqui principal e tenho essa ramificação aqui, tá? De um radical livre. Continuando a classificação da cadeia carbônica, né, em relação à cadeia cíclica, ela pode ser um cíclico que vão conter ligações simples ou ligações duplas alternadas. Geralmente, quando é ligações duplas alternadas, a gente chama isso daqui de anel benzênico, tá? E ele pode ser representado tanto em linhas quanto em círculos, porque eu deduzo que uma hora essa ligação na natureza, ela tá aqui, essa tá aqui. Outra hora essa desce para baixo e essa vai lá para o outro lado. Então ela vai circundando, tá? Então eu deduzo na natureza que ela pode se alternar. Então por isso que eu chamo isso daqui de um anel aromático e geralmente é um composto chamado benzeno. E podem ter cadeias acíclicas também, e não aromáticas, ou seja, não vão ter essa alternância de ligações aqui que geralmente é encontrada no anel benzênico. Elas vão pode ter uma ligação dupla aqui apenas, uma ligação dupla aqui apenas, e não necessariamente o ciclo fechado alternado, igual a gente viu aqui em cima, tá? Se tiver, obviamente, uma ligação dupla só dentro da cadeia, este carbono aqui do lado, por exemplo, ele vai estar fazendo mais ligações com outros átomos externos, diferente daqui, né? Quando nós temos essa alternância, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, os hidrogênios do lado de fora vão estar apenas representados por uma quantidade, porque o carbono só pode fazer 4 ligações. Aqui não, aqui nós já temos o carbono fazendo uma ligação com o hidrogênio, e aqui, como eu só tenho ligações simples, o carbono ele está necessariamente fazendo ligações com mais hidrogênios. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios do lado de fora. Em relação às ligações do carbono, né, nós podemos ter cadeia saturada, que vão ser aquelas cadeias carbônicas que vão apresentar somente ligações simples, né? Então, olha a representação. 3 átomos de carbono ligado apenas com ligações simples. Aqui, neste caso, a mesma coisa, porque eu tenho entre os átomos de carbono apenas ligações simples. Eu não contabilizo a ligação que é feita com um átomo externo, por exemplo, um nitrogênio, um fósforo, um enxofre. Eu vou definir e vou classificar a minha cadeia ser saturada ou insaturada, considerando apenas a ligação entre os carbonos. Eu não considero ligações de fora com outros átomos diferentes. Cadeias insaturadas vai apresentar pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos. Pode ter 2 duplas, 2 triplas, 3, 4, independente. Mas se tiver uma dupla ou uma tripla, já é uma cadeia insaturada. Então, aqui está um exemplo. Na ligação de carbono-carbono, eu já tenho uma ligação dupla. Então, ela é insaturada. Aqui, ela continua sendo insaturada, porém, se aqui fosse uma ligação simples e este carbono estivesse fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, seria uma cadeia saturada, porque eu só considero a ligação entre os carbonos, entre os átomos de carbono. Em relação à classificação da cadeia carbônica, né, quanto à natureza atômica da composição da cadeia, pode ser homogênea,
que vai ser aquela cadeia que vai apresentar apenas átomos de carbono na cadeia principal. Então, eu olho lá na minha cadeia principal, que é a cadeia que possui o maior número de átomos de carbono, defini minha cadeia principal. Só tem átomos de carbono, ela é homogênea. Neste caso, por exemplo, a minha cadeia carbônica principal pode ser tanto essa daqui, né, que tem 4 átomos de carbono, como pode ser essa daqui, né, que tem 4 átomos de carbono. Lá na nomenclatura, né, que vai ser na aula que vem, a gente vai saber diferenciar, né, qual cadeia você definir como principal quando nós temos a mesma quantidade de carbono, tanto para este lado aqui, quanto para este lado quebradinho aqui. Então, ela é homogênea, na cadeia principal só tem o átomo de carbono. Esse átomo de hidroxila, ele está para fora. Aqui é a mesma coisa, na cadeia principal, eu só tenho átomos de carbono, né? Aqui eu tenho uma função orgânica, que vamos estudar na próxima aula, e não contabiliza como sendo a cadeia principal. Eu só contabilizo aqui, só considero, na verdade, os átomos entre carbonos. Para cadeias heterogêneas, é aquela cadeia que vai ter pelo menos um heteroátomo. Heteroátomo pode ser uma hidroxila, ou pode ser oxigênio, ou pode ser nitrogênio, pode ser enxofre, qualquer outro composto que não seja um carbono. Então, aqui, ó, eu tenho uma cadeia principal, que pode ser tanto essa daqui, como essa daqui, porque ambas eu tenho 3 átomos de carbono. E entre esses átomos de carbono, eu tenho um nitrogênio. Então, ela é heterogênea. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho a minha cadeia principal aqui, e aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea. Se aqui fosse um átomo de carbono, seria homogênea, porque o oxigênio estaria do lado de fora, representando uma função orgânica. Aqui, basicamente, foi o que eu disse, né, que é a capacidade, mas a gente vai ter uma aula só disso, mesmo que o PET ele não contemple essa aula de hibridização, no final do curso eu vou estar gravando para vocês uma aula falando de hibridização, né, que é a capacidade do carbono de fazer 4 ligações e não 2. Então, aqui só para exemplificar, né, o tipo de ligação versus o tipo de hibridização. Lá no primeiro ano, né, quando vocês viram a classificação dos átomos em SP, SP2, né, que estudaram a camada de valência, quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento, você consegue chegar aqui, né, nessas definições, 4s, 3s, 1p. Então, o carbono, né, quando ele está fazendo 4 ligações simples, nós dizemos que as ligações entre eles são do tipo 4s e a hibridação dele é sp3. Quando está fazendo 2 duplas, nós já batemos o olho e já vemos que é sp. Quando faz 2 simples e uma dupla, a gente já bate o olho, é sp2. Uma simples e uma tripla, a gente já bate o olho e já sabe que também é SP. E a geometria a gente vai ver mais para frente também, porque tem diferença, né, de ligação π e ligação sigma dentro da hibridização do carbono. E aqui basicamente o exemplo, mas é só para dar uma introdução, porque a aula de hibridização, eu vou estar gravando uma aula para vocês entenderem melhor a capacidade do carbono de estar fazendo 4 ligações e não 2, que seria pela regra do octeto. Bom, os hidrocarbonetos, eles possuem, então, 3 classificações, que são os alcanos, os alcenos e os alquinos, né? Hidrocarbonetos são os compostos que só têm carbono na composição. Então, o primeiro hidrocarboneto, né, que a gente define como alcano, eles são hidrocarbonetos alifáticos ou saturados, né? Ou seja, eles só têm cadeia aberta e cadeia de ligações simples. E eles têm a fórmula geral essa daqui. Para que serve essa fórmula geral? Como eu mostrei para vocês, né, existem 2 maneiras diferentes da gente representar as cadeias carbônicas. Pode ser com essa forma aqui, né, que ela é bem mais cheia, ou pode ser dessa forma de bastão, que ela é uma forma mais condensada. Essas fórmulas aqui, elas são pequenininhas, né? Você bate o olho, dá para você contar quantos hidrogênios tem na cadeia. Aqui eu tenho 3 carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 hidrogênios.
Mas vão ter cadeias que vão ter 20 carbonos, 30 carbonos. Então, como que eu vou sair contando a quantidade de hidrogênios que está nessa cadeia? Que geralmente o exercício ele pede para você dar a fórmula molecular da cadeia. A fórmula molecular da cadeia é você identificar o número de carbonos, identificar o número de hidrogênios. E caso se tiver um heteroátomo no meio, está identificando também o número de heteroátomos, que geralmente é 1, 2, 3, é bem pouquinho. Mas imagina só, uma cadeia de 20 carbonos, eu sair contando hidrogênio por hidrogênio nesses carbonos, não dá? Então, para facilitar, eu uso essa fórmula geral. Então, eu venho aqui, sei que é um alcano, alcano só tem ligações simples. Então, eu olho na cadeia, só tem ligações simples aqui, alcano. Qual fórmula geral eu vou usar para saber a quantidade de hidrogênios que eu tenho na cadeia? Essa daqui. Então, eu vou lá, conto o meu número de carbonos, né? Aqui eu tenho 3 carbonos, conto o meu número de carbonos e substituo aqui no N. O N é o número de carbonos que vai ter na cadeia. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, eu coloco 3 aqui e 3 aqui. E resolvo essa fórmula e encontro a quantidade de hidrogênios para eu saber a quantidade de hidrogênios da minha molécula, certo? Isso é para alcano, né? Cadeias abertas com ligações simples, apenas ligações simples. Se na minha cadeia eu olho lá, tem uma ligação dupla. Se eu já tenho uma ligação dupla, então eu vou ter que usar outra fórmula para eu encontrar o meu número de hidrogênios, porque para cada ligação dupla, o carbono ele faz menos ligações com outros átomos, né? Então ele vai fazer menos ligações com o hidrogênio. Então, numa cadeia que eu tenho 30 átomos de carbono, por exemplo, eu substituo aqui, né? Se for um alceno, ou seja, se na minha cadeia já tiver pelo menos uma ligação dupla, e eu substituo aqui o número de carbonos na cadeia. Supondo que eu tenha 30 carbonos, eu coloco 30 aqui, resolvo essa fórmula e encontro o meu número de hidrogênios. Os alquinos, eles vão ser, vai ter a fórmula, que vão ser hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla. Então, eu olho lá, né, na minha cadeia, uma cadeia gigante, por exemplo, vejo que tem lá uma ligação tripla, pelo menos, eu vou usar essa fórmula geral aqui. Substituo o número de carbonos, aonde está o N, resolvo a fórmula e encontro o meu número de hidrogênios e faço lá a minha fórmula molecular, encontro a fórmula molecular da cadeia. Bom, em relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos, né, que vão ser aquelas cadeias que vão possuir apenas átomos de carbono, eu uso primeiramente para definir a nomenclatura o prefixo, o infixo e o sufixo. Prefixo, geralmente, a gente já tem que decorar, né? Porque não tem como. Ou você tem uma tabelinha do lado ou você decora. Então, quando eu tenho um átomo de carbono na minha cadeia, eu uso o prefixo met, né? Por exemplo, metano. Deixa eu ver se tem como eu fazer um desenho. Deixa eu ver. Por exemplo, metano, né? Que ele é CH3. Não, desculpa, ele é CH4. Eu tenho só um átomo de carbono na minha cadeia. Então, eu tenho um carbono, né, fazendo as ligações com os hidrogênios, então eu uso o prefixo met. Por que metano? Me de um carbono. Porque aqui ele só faz ligações simples. Ele está fazendo ligações simples com 4 átomos de hidrogênio. Então, eu uso o prefixo an, né? Notem que o prefixo an é o mesmo prefixo aqui dos alcanos. Então, dá para vocês guardarem certinho, ó, alcan, tá? Ligações simples. Então, eu uso o infixo an, né? Metan. Metan. E o sufixo o.
E isso vai se repetir para os outros compostos, né? Para eu saber, por exemplo, o nome de uma cadeia, por exemplo, que tem 6 carbonos, eu vejo lá, tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 6 carbonos eu uso o prefixo hexa, né? Então, hexa só tem ligações simples? Só tem ligações simples. Então, continua sendo hexano, certo? Se tivesse uma ligação dupla aqui, tenho 6 carbonos. Eu uso o prefixo hexa, porém tem uma ligação dupla. Então, não é hexano mais, é hexeno. Tem uma ligação tripla, não é o infixo, não é an nem en, é in, mas continua tendo 6 carbonos, então é xino, certo? Tenho duas ligações duplas, tá? Supondo que aqui eu tenho duas ligações duplas, 6 carbonos, hexadieno, tá? Só que como eu tenho D aqui, geralmente eu coloco o A depois para eu fazer a palavra certinha. Então, hexadieno, tá? Então, assim vocês vão fazer a nomenclatura do hidrocarbonetos. Primeiro, o prefixo, que eu vejo a quantidade de carbonos que tem na cadeia. O infixo, eu vejo o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que é a terminação O, né? Que é a terminação de hidrocarboneto. Então, é bem tranquilinho essa parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. Fiquem atentos à quantidade de carbonos que tem na cadeia, olha o tipo de ligação e vê o sufixo, tá? Tá? Hidrocarbonetos cíclicos, né? Os cicloalcanos, para definição, apresentam cadeia fechada com ligações simples apenas, né? Então, aqui, ó, cicloalcanos, né? Lembra ligações simples, né? Que é o que a gente acabou de ver, alcanos, prefixo, infixo an de ligações simples, e ciclo, porque é a cadeia fechada. Então, uma cadeia fechada que só tem ligações simples. O ciclo alquenos, né? Alquenos de ligação dupla em, e eles são hidrocarbonetos que vão ter pelo menos uma ligação dupla dentro da cadeia, e a cadeia é fechada, então ela é ciclo. E os aromáticos, né, que geralmente vai ser o anel benzênico, que vai ser aquelas ligações que vão estar fazendo aqui a alternância entre elas na natureza, né? Na natureza, esse composto ele não fica parado, ele fica se alternando, reagindo com outros compostos. E no anel benzênico, essas ligações elas vão se alternando, por isso que a gente coloca aqui uma bolinha e define como anel aromático, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente está trabalhando a nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente termina aqui. Eu já tenho na semana que vem uma aula para vocês gravada para a gente começar a estudar as funções orgânicas, que a gente vai estudar os álcools, os ésteres, os aldeídos, cetonas. Mas eu vou ver com a turma se vocês vão querer a aula gravada ou vão querer que eu dou uma aula no Meet aqui para quem quiser acompanhar, depois gravo e disponibilizo lá no Google Sala de Aula, certo?